Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O tema central da aula de hoje vão ser as árvores AVL, que a gente vai tratar delas nessa aula e na seguinte. Tem bastante coisa para a gente ver com cuidado. Mas deixa eu começar conectando esse assunto com a aula anterior e também dando uma motivação aqui, um ângulo, segundo o qual a gente eu quero tratar com vocês, eu quero conversar sobre essas árvores. Porque eu acho elas particularmente interessantes de ensinar. Na aula anterior a gente revisitou as árvores binárias de busca, né? A gente revisitou o que são árvores binárias, analisou altura máxima, altura mínima, revisitou busca, inserção e rapidamente ali um tantinho de remoção que deu. Então, fica à vontade. Então a gente revisitou as árvores binárias de busca e qual que era a motivação? É que as árvores binárias de busca, como a gente já tinha visto lá em AID1 e viu o principal nessa última aula, elas conseguem fazer corretamente, não estou falando de eficiência ainda, mas conseguem fazer corretamente a inserção de elementos no seu conjunto de dados, a remoção de elementos e operações relevantes como a busca. A gente sabe lá de AID1 que a gente faz muito mais do que apenas busca, né? Eu disse que não estava falando de eficiência, né? Mas a gente até tratou de eficiência na aula, e o que a gente viu? A gente viu que a eficiência da maior parte das operações, notável exceção é o percurso ordenado, mas busca, inserção, remoção, e lembrando lá de AID1, seleção, rank, máximo, mínimo, todos têm eficiência proporcional à altura da árvore. Então são essas as conexões, né? Olha, legal, árvores binárias de busca são interessantes para manter um conjunto de dados dinâmico, em que pode entrar, sair dados lá e manter eles organizados, eu consigo buscar e tal. Mas essa busca é eficiente? Depende. Ela é proporcional à altura. Né? Quase todas as operações têm eficiência proporcional à altura. E a altura pode ser tão grande quanto da ordem de n, ou tão pequena quanto log de n. E daí que chegamos nas árvores AVL, que são, até onde eu sei, a primeira proposta de árvores autobalanceáveis. Tá? E são, nesse sentido, elas são antigas, né? Porque foram a primeira, mas são usadas na prática até hoje, tá? Em muitas bibliotecas aí, que mantém conjuntos de dados ordenados para busca e suporte a outras operações, a gente usa elas, que são uma implementação bastante eficiente, bastante interessante. Mas eu falei para vocês que, além de dar a conexão com a aula anterior, eu queria comentar sumindo a palavra. Eu queria comentar de um ângulo para abordar esse assunto, que é porque eu acho ele tão interessante. O que acontece com as árvores AVL é que elas são incrivelmente dedutíveis, tá? Quando eu falo isso, assim, normalmente eu gosto de, quando eu vou ensinar um algoritmo, uma estrutura de dados para vocês, de tentar pensar como projetista, né? Como o cara que estava fazendo pensou para chegar nessa solução. Mas a gente vai ver, sabe, nesse curso e em outros, algumas estruturas que você fala, o cara foi abençoado, né? O cara realmente tinha uma capacidade superior ali de enxergar uma coisa onde é muito difícil a gente fazer engenharia reversa e imaginar o que ele estava pensando. Não diminuindo o mérito dos autores da árvore AVL, que são super importantes. Mas a árvore AVL é um exercício de dedução e projeto de algoritmo muito legal. Porque praticamente tudo que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver um problema e falar, como que eu resolvo? Daí a gente faz aquilo em reação. Nada é caído do céu, assim. Então, elas são importantes, mas até aí elas sendo importantes eu podia falar, tá bom, elas são importantes, vocês as encontram em várias bibliotecas a seu dispor. Usem, né? Mas a gente vai ver por dentro elas, porque é muito legal projetar elas junto, tá? Entender como que elas fazem as coisas e tudo mais. Tá legal. Nesse sentido, a gente vai começar, né, e estranhamente, não falando das árvores AVL, mas falando de rotações. Rotações são uma operação em árvore, que são a principal operação que as árvores AVL vão usar lá na frente, e lá na frente quer dizer lá para o fim da aula, para manter o balanceamento. Tá? Mas como eu gosto desse raciocínio de ferramentas, né, a gente vai ver rotações, e depois a gente vai pensar, quando estiver lá nas árvores AVL, onde encaixá-las, né, qual vai ser o problema em que a gente as encaixa. Tá legal, então vamos começar a tratar das rotações. Eu vou começar por etapas, tá? Então eu vou começar mostrando a rotação do jeito mais simples possível, só com 2 nós. Porque uma rotação é sempre uma operação que inverte a relação entre 2 nós, um pai e um filho. Tá? Então eu vou começar só mostrando o impacto neles e depois a gente propaga o impacto para os filhos deles, para subir árvores, para outras coisas. Então imaginem que eu tenho aqui um nó X, tá? Que para todos os efeitos é a raiz da subárvore na qual eu estou focado aqui.
e ele tem um filho esquerdo, y. Quando eu mando fazer uma rotação, especificamente uma rotação à direita, aqui, o que vai acontecer é que a relação entre eles, de pai e filho, vai inverter. O y vai subir, o x vai descer, né, e o y vai se tornar pai do x. Então o que a gente tem depois de uma rotação à direita aqui, é o y aqui, o x aqui, né, e o x sendo filho direito do o x sendo filho direito do y, né, o y sendo pai do x, e agora o y que é a raiz dessa subárvore. Tá? Essa é chamada rotação à direita, mas eu não gosto desse nome, porque, como é uma rotação, o que faz sentido é pensar rotação em sentido horário ou anti-horário. Tá? Então, quando fala de rotação à direita, o que ele está pensando é uma rotação em sentido horário. É isso que o nome remete. Tá? Então, por isso que eu faço até o desenho desse jeito. Né? Olha, estou rotacionando desse jeito. O y sobe, o x desce. De modo complementar, vai ter a rotação à esquerda. Tá? Então eu vou mostrar aqui uma relação parecida. Olha, se eu tivesse o x, raiz da subárvore, com o filho direito, y, eu poderia fazer uma rotação. Nesse caso, eu faria uma rotação à esquerda, né? Então, ou rotação em sentido anti-horário. Pode entrar? Uma rotação à esquerda ou em sentido anti-horário, em que, novamente, o y se torna pai, né? Eu inverti a relação pai-filho do x e do y. O y se torna pai e o x se torna filho. Tá legal? Só uma coisa. Eu lembrei. Por um instante achei que tinha esquecido. Tá, então, rotação à direita ou em sentido horário, rotação à esquerda ou em sentido anti-horário. A gente vai tornar isso mais complexo, a gente vai analisar mais detalhes. Como eu falei, eu comecei olhando só para o x e para o y, né, mas a gente vai propagar o que isso impacta outros nós dessa possível árvore que a gente está trabalhando. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente entender, né, por que a rotação, por que faz rotação. Porque o que eu estou querendo fazer ali, a princípio, é inverter a relação do x e do y. Mas eu quero saber de vocês, por que eu não posso pegar, nesse caso, vou até pegar com outra cor, tá? Para indicar que é uma coisa errada aqui, ó. Por que eu não posso fazer uma troca torta aqui, em que eu pego o x e o y e inverto a relação entre eles? Eu falo, olha, tá aqui o y e está aqui o x. Inverti a relação entre o x e o y, né? Quem era pai virou filho, quem era filho virou pai. Por que isso aqui não pode? Tá? E deixar muito claro. Isso aqui não pode, tá? Isso aqui não é uma rotação, isso aqui não é uma operação válida. Mas por quê? Só para a gente, né, começar essa questão dedutiva. O que eu estou fazendo quando eu faço uma rotação e que eu estou quebrando, né, que eu não quebro quando eu faço rotação e que eu estou quebrando quando eu faço isso aqui? Propriedade de busca. Propriedade de busca, exatamente. Então lembre que a gente está no contexto de árvores binárias de busca. A árvore binária de busca, eu vou até puxar a propriedade de busca aqui para a gente ficar com ela em mente, né? Então, a árvore binária de busca, ela tem que respeitar a propriedade de busca, senão os algoritmos dela não funcionam, as operações dela não vão funcionar direito. E ela diz que todo mundo à esquerda de um nó, né, supondo que esse nó tem chave x, tem que ter valor menor ou igual a x. Todo mundo à direita dele, aqui, né, no filho direito, tem que ser maior do que x. Disso a gente deduz que o y tem que ser maior do que o x. Quando eu inverto assim, eu tenho um cara maior e a direita dele é um cara menor. Já deu errado. Tá claro? Então, isso aqui é proibido não porque eu gosto dessa e não gosto dessa, mas porque essa aqui quebra uma propriedade fundamental para as nossas árvores funcionarem. E isso é importante ter em mente. Tá legal. Então, só apagar isso aqui foi só para a gente... Como eu falei, eu quero que vocês deduzam as coisas e não tomem elas como automáticas, tá? Então isso é para perceber que, olha, a rotação é o que dá para fazer. É o jeito de inverter a relação pai e filho de dois nós, sem quebrar a propriedade de busca, porque eu quero preservar a minha árvore. Se eu destruir a minha árvore no processo, que não foi produtivo, né? Não foi em bom. Tá legal. Então, dito isso, vamos começar vamos aprofundar nessa questão. Oh, que chato. Engasguei com alguma coisa. Dito isso, vamos aprofundar
nessa questão da propriedade de busca, mas eu já vou me desculpar com vocês. Desculpar assim, não é como se eu me importasse, né? Que eu só vou focar em um dos tipos de rotação. Porque senão eu vou ficar aqui fazendo o espelho, né? E daí fica cansativo. Então fica muito mais interessante eu fazer as rotações de um tipo, né? Analisar de um tipo e deixar um monte de quiz na aula falando, olha, fazer o outro tipo é um bom exercício, tá? E daí eu vou ficar repetindo isso a aula inteira. Mas é sério, é mesmo, tá? Se eu fosse fazer aqui ficaria maçante, mas para vocês fazerem a complementar é um jeito de consolidar o conhecimento ali. Então eu vou focar na rotação à direita a princípio e eu vou apagar essa aqui, eu vou expandir só olhando para lá, nesse momento. Perdi meu tablet. Tá legal, então eu falei que a gente ia dar uma atenção maior para a propriedade de busca. Vamos olhar então aqui para quem está aqui dependendo da mudança nessa árvore, né? Então vamos dizer que o Y tem um filo esquerdo aqui, tá? Uma subárvore esquerda, melhor dizendo, que eu vou genericamente chamar de A, tá? Só para a gente ter um nome para se comunicar com ela, se referir a ela. Se comunicar com ela foi bom, né? Para se referir a ela, sendo que isso aqui é bem genérico, tá? Pode ser uma subárvore vazia, pode ser uma subárvore imensa. Eu não estou fazendo essa suposição no momento, é só, olha, o Y pode ter alguém aqui, né? Ele também pode ter algum filo direito, que eu vou chamar de B, porque eu sou muito original. E daí, vamos ver, o X pode ter um filo direito, que eu vou chamar de... Sim. Aí, tá vendo? É teste para ver se vocês estão acordados. Obrigado, tá? Por não me deixarem falando sozinho. Então, ABC, legal. Vamos destacar aqui na rotação o que muda e o que acontece com a propriedade de busca. Então, primeiro, em função dela, eu vou deduzir aqui que, olha, todo mundo aqui no A tem que ser menor ou igual que Y. Né? Que por sua vez é menor ou igual que X. Né? Então todo mundo aqui no A, né, que está aqui no A, tem que ser tá mais à esquerda possível no valor da chave. De modo complementar, todo mundo aqui no C tem que ser maior do que X, que por sua vez a gente já sabe que é maior do que Y, né? Então ele está no outro extremo. Agora, o pessoal do B está sanduichado, né? Eles estão à direita do Y, então aqui no B a gente sabe que esse pessoal ele é maior do que o valor de Y, se ele está à direita do Y, mas ele está na subárvore, olhando para a subárvore como um todo, né? Que está à esquerda do X, então ele é menor ou igual que X. Acho que eu não tossi uma vez na primeira aula. Estou morrendo agora, não sei o que eu engasguei, o que está acontecendo. Eu suspeito que foi o efeito nocivo da atividade física. Né? Eu fui correndo buscar o conector, o conversor de HDMI para VGA e daí acontece isso. Então, a galera que está aqui no B está sanduichada entre o Y e o X. Quando a gente faz a rotação, o que vai acontecer? E aqui a gente vai destacar o quanto que muda estruturalmente na rotação, né? Porque, olha só, o X e o Y de fato mudaram de posição, mas com poucas mudanças em apontadores. Pode perguntar. O Y, ele pode ser qualquer coisa menor ou igual a X, certo? O Y pode ser qualquer coisa menor ou igual a X. Tá. E o B, ele é obrigatoriamente maior que o Y. Boa pergunta. Entendi o que você está perguntando. Talvez eu fosse mais seguro. É que o... Não, mas de fato, o B é obrigatoriamente maior. Eu acho que é isso mesmo. Porque daí não precisa ser igual, né? Sim. Eu entendi qual é a preocupação. Tipo, Olha... A interrogação menor ou igual a X não seria igual. Ótima pergunta. Não, assim, aqui... O que está no B tem que ser maior do que o Y pela nossa regrinha mesmo de lá. Então, a princípio, respeitando aquela regra, é isso mesmo. E isso não teria problema, porque o B pode ser vazio. Então, não é esse o problema. O que eu estou me perguntando e talvez eu já devesse ter me perguntado isso antes, é que eu falo para vocês que eu deixo o menor ou igual, vou até destacar ele aqui, né, ó, esse igual aqui, para a possibilidade da minha árvore tratar de repetições.
Só que agora eu estou me perguntando, se eu inserir um monte de repetições, será que a minha árvore vai ficar balanceada aqui ou ela vai ficar todo mundo só esquerda, esquerda, esquerda? Eu não tinha pensado nisso. Realmente, talvez a minha árvore fazendo desse jeito, ela tenha um ponto fraco aí. Certamente dá para tratar esse ponto fraco, mas eu não tinha pensado nisso. Pode falar. E como seria para tratar esse ponto fraco? Boa pergunta. Descobri o ponto fraco agora, eu teria que pensar no que fazer. Mas assim, para ter possibilidades, uma delas seria deixar como está, ela vai poder ser cumprida nesse lado mesmo, né, se for um monte de gente igual, mas isso não é para ser um grande problema. Por quê? Porque seria um ramo que eu só precisaria acessar, pelo menos pensando de improviso. Eu só precisaria acessar esse ramo se eu estiver interessado em pegar todas as cópias daquele elemento. Então é uma coisa que assim, eu só vou acessar quando eu realmente estiver interessado em pegar todos eles. Daí o custo é proporcional ao número de elementos, mas aí é válido, né? Eu estou querendo pegar todas as cópias dele. A outra coisa é relaxar isso aqui, para permitir a igualdade dos dois lados. E daí essa árvore, se eu tivesse um monte de cópias, ela ficaria, não, tipo, um monte de cópias do Y não ficaria só à esquerda, mas ele teria um jeito para lá e para cá. Só que daí quando eu fosse buscar todas as cópias, eu teria que buscar dos dois lados. Né? Tipo assim, se eu tivesse uma operação busque não só aquela chave, mas todas as cópias dela, eu teria que buscar até encontrar a primeira e depois descer recursivamente dos dois lados. Então teria que ter um tratamento especial nesse caso, mas veja que é para uma operação especial, que é encontrar todas as cópias, né? Não é uma busca convencional. Então aí seria o caso mesmo de olhar como essa árvore lida com isso, e se não está lidando suficientemente bem, você modificar. É parte daquele negócio que eu falei de a árvore binária de busca, você pode adaptar para muitas operações. Tá? Um outro jeito de adaptar, só para ver como dá para fazer várias coisas, eu poderia restringir um nó para cada chave. E daí eu permito que saia uma lista ligada do nó com cópias. Então daí eu tiro elas da árvore, né, em vez de jogar para a esquerda ou para a direita, eu falo, ó, se tiver cópia, deixa no mesmo nó numa lista ligada. Então veja que, por isso que a gente estuda algoritmos de estrutura de dados. Você vê que tem mais de uma maneira de tratar o problema, qual que é melhor? Provavelmente teria que analisar teoricamente ou implementar várias e testar. Aquele negócio, depende. Exatamente, vai depender da operação. Mas de fato me pegou que eu achava que só por colocar o menor ou igual aqui já estava bem resolvido. Talvez não seja tanto, talvez aquela regra junto com o balanceamento dê alguma coisa meio esquisita. Teria que pensar. Mas, como isso não é o foco, eu vou me esquivar e voltando para cá. Então, nós temos esses caras sanduichados dessa forma, né? E a propriedade de busca tem que ser mantida. Então, quando a gente vem para cá, olha, y, x mudou, primeiro vamos ver o que não muda, tá? O que não muda, por exemplo, é o filho direito do x, né? É interessante, porque lembra, a árvore binária de busca, ela é uma estrutura ligada. Então aqui, visualmente, a gente inverteu a relação do x e do y, mas isso aqui é só um apontador, né? Então se ele apontava para o c, ele continua apontando para o c. O c nem se dá conta de que o x e o y trocaram de posição, né? Esse cara não mudou, é o mesmo ponteiro que continua jogando aqui para o c, nada mudou. Continua com todo mundo que é maior do que x para cá, nada de errado, continua com todo mundo que é maior do que x. De modo semelhante, vai ficar um pouco apertado porque eu não dimensionei tão bem, mas à esquerda do y, nós temos o a, que é todo mundo que é menor do que o y, e isso vai continuar aqui também, tá tudo bem. Quem vai ter que ser alterado é o b, né? Porque o y agora, o filho direito dele é o x, nessa inversão que aconteceu, foi alterado, né? Então ele vai ter que ser pendurado em outro lugar. Onde que ele vai ser pendurado? Como filho o quê? E de quem? O b vai ser pendurado como filho? Do A à direita. Não. Do X. Ó quem vagou aqui, ó. O A, porque na verdade o A nem é um nó, né? Eu nem sei se ele é nulo, se ele é uma árvore grande. E o X, ele tem que ficar... O B tem que ficar à direita do Y ou à esquerda do X. Percebe que ele está nesse meio do caminho aqui, ó. Esquerda do X, direita do Y. Então ele tem que continuar à direita do Y. Ele tem que continuar à esquerda do X. O único lugar possível para ele é aqui. Então ele aproveita que o x, quem que era o filho esquerdo do x antes? Era o y. Então se por um lado o b perdeu o lugar dele, o x ficou com um lugar vago. E é essa troca que a gente faz e o b entra aqui. Note que o b continua respeitando isso aqui, ele está à direita do y, à esquerda do x,
Então, continua respeitando, a menos essa questão que você bem apontou, né? Da igualdade. Né? Ele está entre o y e o x, mas a questão da igualdade não está tão bem resolvida quanto eu achei que estava. Tudo bem? Então, é essa troca. E eu vou destacar o que aqui? Deixa eu pegar outra cor. Eu vou destacar que apenas, aparentemente, eu já vou apontar uma nuance. Fiz errado, droga. Falei sem pensar no que eu estava fazendo, me disse aí falando. Apenas, olha só, esse apontador e esse apontador que foram mudados, né? Que agora são esses aqui. Então a rotação no fundo é uma alteração em 2 ponteiros, certo? Eu vou escrever o pseudocódigo ali para a gente ter isso mais palpável. A gente já viu a ideia aqui, né? Vamos colocar o pseudocódigo ali, deixar isso mais bem feito. Então a gente tem aqui o pseudocódigo da rotação à direita, né, que recebe um apontador para a raiz R. Vejam que eu estou tratando de R lá, eu estou pensando que o R é esse ponteiro aqui, tá? E eu quero inverter a relação entre o R e o filho esquerdo dele, né, o X e o Y a gente traduz aqui para a própria raiz da árvore, da subárvore, e para o filho esquerdo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar um auxiliar. Esse auxiliar vai salvar alguém para mim, porque como eu tenho que trocar esses 2 caras, né, desse jeito aqui, se eu substituir direto eu perco alguém. Então eu vou salvar alguém ali. No caso eu vou pegar esse AUX e ele vai receber R pointer ESC. Né? Então esse AUX aqui está aguardando agora esse endereço. Tá? Eu vou até escrever ele aqui para ficar claro. Ó, o AUX aponta para cá. Então agora o R aponta para o X e o AUX para o Y. E como que a gente quer que a coisa fique agora? Agora que eu já salvei no AUX ali, o R pointer ESC, né, que é o filho esquerdo do X, que agora já está salvo, ele pode ser substituído pelo novo valor dele. Olhando para a figurinha, gente, quem que o R pointer ESC vai ter que apontar no caso? Né, o X, o filho esquerdo dele, vai receber o B. E o B era quem? AUX pointer dir, exatamente. Então o R pointer ESC vai receber AUX pointer dir. Legal, e nisso a gente liberou, quando eu falo liberou, quer dizer, eu já copiei o valor de lá, posso modificar. A gente liberou o AUX pointer dir, né? Esse cara agora já foi atualizado, porque o Y, né, o filho direito do Y, o AUX pointer dir, agora quer o antigo R, né? Ele quer apontar para o X. Então eu venho aqui, AUX pointer dir recebe o próprio R. Tudo bem? Essa troca? Vou até olhar porque por um lado eu falei para vocês, tudo dá para deduzir. Por outro, quando a gente deduz na hora sempre tem chance de errar, né? Então é bom conferir para não ensinar errado. Mas é isso aí, AUX recebe R pointer ESC, R pointer ESC recebe AUX pointer dir e AUX pointer dir recebe R. Troca daria para fazer no outro sentido, tá? Não é o único jeito de fazer, mas o importante é que no final esses caras invertam o valor. Tudo bem até aqui? Tá faltando uma coisa, tá? Eu falei que eram só 2 apontadores que mudavam, mas eu enganei. Tem o apontador oculto que muda, que é o seguinte. Quem era a raiz dessa subárvore aqui? Era o X. Quem é a raiz agora? É o Y. Então, quem quer que seja que chamou a rotação à direita, tem que receber a nova raiz, para ele saber que isso mudou. Tá? Então ele fala, faça a rotação na subárvore enraizada em R, rotação à direita lá. E daí ele recebe de volta, né, dá um return, eu devolvo o novo endereço. O novo endereço é o AUX, né, o AUX que apontava para o Y ali. Então eu dou aqui, faço essas mudanças e devolvo Y. Pode perguntar. Eu poderia fazer, tipo, R é igual ao AUX? Como o R já é um ponteiro, ele já não trocaria? Não. Porque, justamente, eles só são ponteiros, mas eu tô... Ah, não, perdão, entendi. Depois de fazer tudo isso, ao invés de devolver, fazer R igual a AUX. Não poderia, porque o R aqui, embora ele seja o ponteiro que aponta para o X, ele é um parâmetro dessa função. Ele está no espaço de memória dessa função. Quando essa função acabar, esse espaço de memória desaparece. Nem se passasse como... Como ele já é um ponteiro, para passar por referência, ele tem que ser um ponteiro de ponteiro. Dá para fazer. Mas quando a gente viu, só para lembrar vocês a questão da dúvida dele, quando a gente viu lá em ID1 várias maneiras de fazer inserção em lista ligada,
tinha um problema particular para inserir ou remover do início da lista ligada. E uma coisa que eu falei para vocês, olha, ou a gente devolve o endereço da nova lista, depois que modificou o começo, ou a gente trabalha com ponteiro de ponteiro. A gente chegou a ver as duas versões. Tá? Por causa desse problema que você está tratando aqui. Mexer no R direto não dá. Se eu passar um ponteiro de ponteiro, daria, ou se eu devolver. No caso, eu estou escolhendo devolver, mas de alguma forma eu tenho que fazer com que esse novo endereço, com o endereço da nova raiz, chegue para fora da função. Né? Pode ser pelo return, pode ser por trabalhar com ponteiro de ponteiro. Tá? Ponteiro que dá um pouco de nó na cabeça mesmo. Como eu sei que essa aula tem bastante conteúdo, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas no material de AD1 tem tanto nota de aula quanto gravado. Essa parte, se você procurar na parte de lista ligada, em particular inserção em lista ligada, a gente trata exatamente disso. Tá? Porque é uma coisa que dá dor de cabeça mesmo. Eu lembro nessa aula, inclusive, eu acho que eu tenho tipo inserção errada 1, inserção errada 2, que eu mostro duas coisas que a gente costuma errar na inserção, para depois fazer a inserção certa. Porque é justamente um dos inserção errado é não fazer isso e fazer R e recebe. E daí eu explico direitinho o porquê, daí fica claro. Tá? É só olhar lá no material de aula, tá tudo disponível. Daí dá pra ver certinho o que está acontecendo, beleza? Se tiver dúvida também, se você quiser conversar no final da aula, também dá. É só que, senão eu vou me perder demais. Tá legal, ó. Tá legal. Rotação à direita, tudo bem? Então a rotação à direita ela faz, né, ela atualiza isso para cá e ela troca, né, o que era a raiz lá, ela devolve a nova raiz para mexer na árvore. No caso tem que devolver alvos, né? Isso. Me perdi aqui. Exatamente, tem que devolver AUX. Eu pensei, AUX está apontando para o Y e escrevi Y. Mas é isso mesmo, obrigado. Perfeito, então devolve o AUX aqui. Tá legal, a gente já viu, vejam só que até agora a gente só está fazendo trabalho de graça. O que eu quero dizer com trabalho de graça? A gente só viu como a rotação, em particular a rotação à direita, funciona e que ela não quebra nada, no sentido que quem ela tem que pendurar num outro lugar, que é o B, continua respeitando a propriedade da busca. Né? A gente só viu que ela não quebra. Mas qual que é a vantagem dela? A gente não analisou essa vantagem ainda. Tá? A gente está fazendo isso porque a gente quer uma mudança estrutural na árvore e como a gente está aqui no tema de árvores autobalanceáveis, tem a ver com a altura, né? Tem a ver com balanceamento. Então eu quero deduzir junto com vocês aqui qual o impacto de uma rotação à direita no balanceamento de uma árvore. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar outra cor, eu vou usar essa árvore mesmo, mas eu vou pegar outra cor para a gente destacar as alturas ali. Ó. E aqui é uma coisa que dá um pouquinho de nó na cabeça, mas eu acho que fiquem comigo, porque é importante a capacidade analítica, né, nossa, junto com a abstração aqui. Porque a gente vai fazer uma análise para uma árvore genérica. Note que A, B, C pode ser qualquer coisa, então isso é bem genérico, né? X e Y também. Então vamos dar alturas através de variáveis aqui. Então eu vou falar, olha, supõe que esse cara aqui tem altura Hzinho de A. Tá? É uma altura que ela tiver. Se ela for uma árvore vazia, vai ser -1. Se for uma árvore que só tem um nó, vai ser 0. Se for uma árvore cujo comprimento maior é 5, vai ser a altura 5. É a altura que ela tiver. Mesma coisa para o B. Eu tenho aqui Hzinho de B. E por fim, o C, eu tenho aqui Hzinho de C. Vai ser a mesma altura depois, elas não mudaram, só mudou onde elas são penduradas, né? O que eu quero saber de vocês é qual é a altura da árvore enraizada em X antes da rotação, antes da mudança. E deixa eu separar aqui, que ficou muito complexo, eu devia ter deixado mais longe, mas então olhem para essa árvore aqui, antes da mudança. Qual que é a altura antes? Eu vou chamar aqui de H antes. E qual que é o raciocínio, gente? A altura, se vocês lembrarem, é o caminho do comprimento mais longo que sai da raiz e chega até lá, né? Então imaginem, se a altura H de A, só para a gente visualizar, for 3. Tem um comprimento, tem um caminho que sai da raiz dela e chega até a folha mais distante e dá 3 saltos. Quantos saltos eu preciso para sair do R e chegar até o início do A, a raiz do A? 5? 2. Até a raiz do A. 5 já é a resposta, perfeito. Até a raiz do A é 2, né? Eu tenho um salto aqui e um salto aqui. Né? E daí, corretamente, o comprimento do caminho que sai daqui e chega ao caminho mais longo, a folha mais distante do A,
vai ser 5, que seria 1, 2, mais os 3 que eu falei do exemplo. Então, generalizando, quando eu penso que não é 3, eu penso que é H de A, a contribuição desse lado vai ser 2 mais H de A. Né? Não quer dizer que a altura, que o comprimento mais longo vai estar aqui, mas essa é a contribuição dela para a altura. Ela fala, ó, o caminho mais comprido que termina em mim é esse, dá 2 saltos mais H de A. Tá? Mesma coisa para o B, 1, 2 saltos mais H de B, e o C é um salto só, né? Ele está mais perto, é 1 salto mais H de C. E daí vem a pergunta, como que essas diferentes alturas se contribuem? É a média delas, é a soma delas, é o quê? É o máximo. A altura, por definição, ela quer ser interessada no maior caminho. Então a fórmula vai ser H de antes, prefiro colocar em branco. Eu gosto das cores para destacar, mas eu acho que para escrever a fórmula maior, o branco dá para ler melhor, né? Então, H de antes vai ser o máximo entre 2 mais H de A, 2 mais H de B e 1 mais H de C. Certo? E essa aqui? H de A continua a mesma coisa, né? Quer dizer, eu falo a altura, né? Não mudou. H de B também, H de C também. Estou falando isso para eu não ter que escrever de novo. Mas o número de saltos mudou. Qual que é a contribuição do H de A agora, do caminho mais longo em A? 1 mais H de A, né? Apenas 1. O A subiu. Percebe que a rotação realmente muda a estrutura? O A está pesando menos na altura agora, ele contribui com menos. Por outro lado, o C desceu, né? Que eu tenho mais 1 e mais 1. O B não mudou. Curioso, né? Olha, o B foi o único que mudou o ponteiro dele. Né? Mas o que antes era esquerda, direita, agora é direita, esquerda, mas continua sendo 2 saltos. Né? Então o H de depois, vamos colocar com outra cor aqui. O H após a rotação à direita vai ser max entre 1 mais H de A, 2 mais H de B, 2 mais H de C. Correto? Então vejam aquilo que eu falei que eu gosto, que a árvore AVL é muito legal para a gente trabalhar com capacidade analítica, né, e poder dedutivo. Isso aqui ninguém está dando isso para a gente, é a gente que está analisando. Olha, a rotação se usa em que situação? A gente vai ver a partir daqui, olha, quando eu faço uma rotação, o que acontece? H de A vai passar a pesar menos na altura, a contribuição dela, suponha que esse cara é grande. Se eu faço uma rotação dessa, ele contribuía com esse valor grande mais 2, agora contribui com esse valor grande mais 1. Tirou o peso de lá, né? Por outro lado, H de C vai pesar mais. Então, se eu estou numa situação que o H de A é grande e o H de C é pequeno, e eu estou pensando que eu quero uma árvore mais balanceada possível, é bom ou é ruim rotacionar? Fazer a rotação à direita? Podem chutar, se estiver errado, eu só falo que está errado. É bom ou é ruim? É bom, né? Se o H de A é grande, pô, eu rotaciono, eu jogo ele mais para cima, ele vai atrapalhar menos. Ele vai pesar menos. E o H de C, se o H de A for grande e o H de C pequeno, essa rotação piora as coisas. Então vejo que ninguém vai dizer pra gente, é porque está escrito no livro. Não. A gente vai saber a hora de usar ela. Né? A hora que eu quero tirar o peso da esquerda e jogar mais peso para a direita, é esse movimento que eu faço, rotação à direita. Rotação à esquerda vai ser o complementar. Tá? Embora, de novo, fica o quiz para vocês deduzirem. Vocês podem deduzir essa fórmula para a rotação à esquerda. Tá? Vai dar 1 aqui e 2 aqui, mas vocês podem deduzir 1 a 1 como exercício. É bom, tá? Sério. A gente já consegue chutar o que vai dar, mas é bom fazer o desenho, né? Exercitar a análise. Mas beleza, então agora a gente entendeu qual é o efeito da rotação à direita na altura da árvore, certo? E a gente também entendeu a limitação dele. Porque olha só, e se o cara mais pesado entre aspas, né, mais alto, for o B? Não tem nenhum efeito, né? Isso vai ser uma dificuldade, porque quando eu tiver a gente mais pesada ali no meio, eu não consigo, com uma rotação à direita, corrigir isso. E é aí que vem a rotação dupla, que é o que a gente vai ver agora antes de entrar finalmente nas AVL. Tá? Então, só com o propósito de ensinar a ferramenta antes da gente usar a ferramenta na AVL, vamos ver essa que é mais chatinha, que é a rotação dupla. Então, deixa eu apagar aqui.